Hoje em dia um negócio que está afetando muitas pessoas, tá tão um tema assim bombástico, é o tal do TDAH. Eu vi que você fala muito, né? É, O TDAH ele tem cura? não. O E meu o que filho. que causa TDAH? É uma longa história. O meu filho mais novo, o Léo, ele tem Não é TDAH. aquela fera que tá ali, não. Não, esse Aquele aí é é o o mais menor, velho. é o menor. É, de 2 metros de Pois é, altura. vai jogar basquete essa fera. Ele jogava vôlei, mas aí ele resolveu ser engenheiro, tá na faculdade É. e não dá tempo É, vai pra. mexer com poste, né? Isso o que que é, né? Qualquer coisa nas alturas ele vai ajudar. Certo. Qualquer coisa. Então, o que que é o TDAH? Como que surge? Como é que faz com as pessoas que têm para melhorar? O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Ele, na vida intrauterina, o cérebro se desenvolve de uma forma diferente e a criança, em algum momento da vida, ela começa a apresentar os sintomas. Atualmente, a gente, né, considera que os sintomas podem ter início até os 13 anos de idade. Nos guidelines, enfim, no DSM anterior, tem que se manifestar até os 7. Hoje, até os 13 já também é considerado, né, um critério para diagnóstico, e é uma alteração em diversos pontos. São vários genes alterados ao mesmo tempo. Não é só um gene, tal gene está alterado. Não. São vários genes que somados geram o transtorno. Então, às vezes, eu tenho 3, 4 alterações, o pai tem 4, 5, somou os dois e a criança desenvolveu o TDAH. Uhum. E também coisas que acontecem durante a gestação. Então, o estresse durante a gestação, o organismo da mãe inflamado, toxinas, poluentes, metais pesados, né, substâncias químicas que, infelizmente, a gente tem contato o tempo inteiro, bisfenol A, e também a dieta materna. Hoje, uma dieta rica em gordura, uma dieta high fat, né, rica em gordura e rica em carboidrato simples, hoje está associada com o aumento do risco de desenvolver TDAH, porque altera a expressão do DNA, então, por mecanismos epigenéticos. Então, é uma soma de fatores, uma soma de alterações genéticas que, né, vão gerar o transtorno em si. E hoje, olhando assim, o que acontece no cérebro de quem tem TDAH? Uma redução da neurotransmissão de dopamina e norepinefrina. Então, são 2 neurotransmissores que precisam estar, inclusive aqui na região, né, da anterior, do córtex pré-frontal, e nessa região eles vão ajudar a pessoa a se manter atenta, concentrada, focada. Eu preciso dessas substâncias nessa região do cérebro para que eu consiga ter essa capacidade cognitiva. E as pessoas com TDAH têm menos desses neurotransmissores, então tem dificuldade de focar, se concentrar, alterações de comportamento, né, são mais ansiosas, tem a procrastinação, não conseguem se manter concentradas por muito tempo em uma coisa. E a gente hoje, né, como tratamento medicamentoso, temos alguns que aumentam justamente a dopamina e a norepinefrina no córtex pré-frontal. Só que também aumentam dopamina e norepinefrina em outras regiões do cérebro, e isso pode, inclusive, gerar ansiedade. Então, o medicamento, ele melhora o foco, a atenção, mas essas substâncias em outras regiões do cérebro, como o núcleo accumbens, que é uma outra região do cérebro, se aumenta a dopamina e a norepinefrina nessa região, eu fico ansioso. Então, tem um efeito colateral da medicação. E hoje os medicamentos são voltados para isso, aumentar a dopamina e a norepinefrina. Ponto final. Mas não é só isso que está alterado no cérebro de uma pessoa que tem TDAH. Nós temos excesso de glutamato, deficiência de GABA, outros neurotransmissores que também estão alterados. Eu tenho um cérebro inflamado, eu tenho um cérebro cheio de radicais livres. Então é muito importante que haja uma abordagem, diminuir o glutamato do cérebro, aumentar o GABA, antioxidantes, substâncias neuroprotetoras, anti-inflamatórias, além de ajudar os neurônios a produzirem dopamina e norepinefrina. Então, se você for olhar o contexto, né, quantos pontos simultâneos nós precisamos trabalhar no cérebro de uma pessoa que tem TDAH, são pelo menos 8 pontos. E a medicação trabalha 2. As outras 6 é a neuronutrição, né? Estimular as conexões entre os neurônios, melhorar a formação de bainha de mielina, aumentar a formação de membranas para os neurônios se conectarem melhor, proteger os neurônios contra radicais livres, e aí eu costumo associar outras estratégias ao medicamento que o paciente já usa, e inclusive reduz a necessidade da medicação e a dose é mais baixa.
e doses mais baixas têm maiores efeitos quando você associa com a dieta, claro, porque a dieta ruim piora muito o TDAH e a suplementação. Isso eu falo, né, na prática, porque é o que a gente faz em casa. E eu tenho até um vídeo no meu Instagram do depoimento do Léo, meu filho, Acho falando... que eu passei, pesquisando você, eu vi um menino meio cabeludinho, não é? Isso, esse é o Léo. E ele, mãe, eu quero falar como eu me sinto. Ele que resolveu gravar e foi... Ah, sei igual você, desbaratinado. Muito. Ele é bem Aquele é mais tranquilo. Esse por fora é mais tranquilo, por dentro é acelerado. É que o outro é acelerado por fora também. Ixi, o outro é avesso e normal. É como eu. Ixi, Maria. Ele é bem parecido comigo. Aguenta, né? Aí dá certo. Então, aí você falou que tem que... então, no caso do TDAH, é possível que tire a meditação completa? Não. É possível, sim. É possível. Sim, é possível que a gente consiga que o paciente não tenha prejuízos. Porque o TDAH se medica por conta dos prejuízos que ele causa. Uhum. Então, se a pessoa tem TDAH, mas ela não tem atraso escolar, ela não tem atraso, né, ou adultos, não tem problemas no trabalho, não tem problemas de impulsividade, problemas de relacionamento, se ele já encontrou recursos para gerenciar as dificuldades, as características dele, tudo bem. Mas se os sintomas do TDAH atrapalham, trazem prejuízo, inclusive autoestima, prejuízos emocionais, né? A pessoa não se sente capaz, ela sente que eu sou burro, eu sou lerdo, isso precisa ser tratado. Então, o meu marido tem TDAH também, mas ele, como foi diagnosticado muito tarde, ele aprendeu a gerenciar, então não precisa ser tratado. O Léo não, o Léo já estava com a autoestima baixa por conta das notas. Então ele foi medicado com a dose mínima muito baixa, não usa todos os dias, e ele tinha um efeito X. Mudamos a dieta e começamos a suplementação, é outra pessoa. Então, sim, muitas vezes o medicamento ele pode ser retirado quando a gente já consegue gerenciar os sintomas numa boa, né? Já não tem mais o prejuízo que os sintomas causam. E a suplementação, inclusive, se a medicação sai, existem outros suplementos que podem ser utilizados no lugar da medicação para gerenciar os sintomas. E ainda bem, tem literatura científica para isso. Eu não falo, porque eu acho, porque eu acredito. Não, é porque a literatura científica fala. Nós temos estudos clínicos, temos meta-análises, estudos que comprovam a eficácia e a segurança de alguns suplementos para TDAH. E aí é isso que eu coloco em prática. Não é achismo. O que não tem evidência eu não uso. Tá tem certinho. Muita besteira por aí também que eu acho que aí menos, né? Não é pra tanto também, não. Vamos pegar mais leve. Isso. Mas não é fácil diagnosticar uma pessoa com TDAH, né? Não, na verdade é uma sequência de análises, não é numa consulta que você faz o diagnóstico, né? Eu já vim observando, né, no meu caso, observando os sintomas do Leonardo, começou a fazer terapia, a psicóloga também suspeitou, encaminhamos para psiquiatra, ele fez 6 sessões com a psiquiatra. Então foram 10 sessões com a psicóloga, 6 sessões com a psiquiatra, onde o diagnóstico foi fechado. E vários testes, né? Então, eu sinto isso, isso, aquilo, tá aqui, você tem TDAH. Não. Às vezes a pessoa tem sintomas de TDAH, mas não tem o TDAH. Por quê? Porque às vezes a pessoa tá com alguma dificuldade de produzir dopamina. Então, se o seu cérebro, se faltar algum nutriente para o seu cérebro, ele não vai conseguir produzir dopamina. E se você não produz dopamina na forma adequada, você vai perder o foco, perder a atenção. Não quer dizer que você tenha TDAH. Você não tem alteração no cérebro, você tem um sintoma que quando eu der os nutrientes corretos, o seu cérebro volta a produzir a dopamina e você tem uma redução dos sintomas e fica tudo bem. Tem gente que tem anemia. A anemia muitas vezes é confundida com TDAH, porque o cérebro usa ferro para produzir dopamina e norepinefrina. Se falta o ferro para o cérebro, não produz da forma adequada e você começa a ficar desatento, sem foco, com raciocínio mais lento. É TDAH, não é anemia. Reponha o ferro que você vai ver. Pronto, resolvemos o problema. Então, a gente também associa com exames de sangue, associa com sintomas e faz a reposição daquilo que o cérebro precisa para voltar a funcionar direitinho. E a pessoa, não, você não tem TDAH. Você tá só comendo tudo errado mesmo.